Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando com vocês é o Dom e hoje a gente vai falar da verdadeira carta que vocês precisam temer quando ela sai na sua tiragem. Não é a morte, não é o diabo, é a torre. Então vem comigo entender por que essa carta precisa ser cuidadosamente analisada quando sai na sua leitura. Bom, e como já é de praxe, alguns recadinhos iniciais aqui nessa nossa série. O primeiro deles é que nós estamos usando o The Druidcraft Tarot. Não, nada a ver, irmão. Que é um tarô druida, celta. Ele tem uns significados diferentes para algumas cartas, mas eu gosto dele porque tem umas ilustrações legais. É uma carta grande, então dá para mostrar bem aqui no vídeo para vocês. E eu precisava de uma carta, então eu acabei escolhendo esse daqui para mostrar para vocês nessa série. Tá? E um outro também recadinho é que o objetivo dessa série é serem vídeos curtinhos, mais curtinhos, né, para que você tenha aí como referência para as cartas, e que a gente vai falar um pouco superficialmente sobre os arcanos, não vamos nos aprofundar tanto, mas é o significado geral, é o significado mais comum que você encontra nas leituras, então serve como base aí para você saber o que aquele arcano quer dizer se ele sair aí numa tiragem que você faça, tá? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre uma carta bem complicada, tá? Quando sai numa tiragem, que é a carta da Torre. A carta da Torre, ela é bem dramática, né? Catastrófica. Tem aqui uma torre sendo atingida por um raio, e esse raio destruindo a torre, pessoas caindo, é o caos, a força da natureza agindo na vida, e é bem dramática, né? Bem catastrófica, e as pessoas costumam não ter tanto medo dela como deveriam, talvez. Mas é uma carta que precisa analisar bem as cartas que estão em torno, tá? Mas costuma ser uma carta um pouco problemática quando ela sai, tá? Então, normalmente, essa é a imagem que a gente vê. É difícil uma imagem vir diferente disso, tá? Então, normalmente, realmente é só essa torre sendo destruída por um raio. Às vezes tem uma coroa no topo da torre, e tem sempre duas pessoas caindo, ou duas pessoas em alguma situação de muito risco de vida mesmo, tá? Então é uma carta interessante, tá? Visualmente e no seu significado também. Bom, em questão de significado, a carta da Torre, normalmente ela quer dizer uma mudança muito drástica na sua vida. Uma mudança que pode virar a sua vida de ponta cabeça. Uma mudança que vai mudar tudo sobre essa questão. Tá, então você precisa ter um pouco de calma, ter um pouco de paciência. E eu já falei aqui também, nessa série, que lá na morte, se você não corta as coisas na sua vida, aqui na torre é a vida que vai vir cortar para você. E aí, como eu falei antes, a vida vai vir tirar isso da sua vida, mas vai tirar isso da sua vida com dor, com medo, com grande comoção dos envolvidos, de uma forma muito drástica e dramática. É, gata. É, gata. Não é, gata. É, gata. Então vai ser bem triste, tá? Se você não teve coragem de cortar antes isso da sua vida, a vida vai vir e vai tirar isso de você. Eu costumo dizer que é a vida vindo e tirando o band-aid de uma vez só, sem nem avisar para você, né? E deixar suas feridas expostas. Uma coisa interessante também sobre a torre é que ela também tem alguns significados legais. Por exemplo, ela pode ser uma iluminação, um insight, né, que é essa luz que vem. Pode ser uma quebra de paradigma, pode ser uma mudança. Se você tiver, por exemplo, eu sempre costumo dizer isso para os meus consulentes, se você tiver a base da torre bem construída, a torre caiu, você constrói ela de novo, né?
teve um erro aí de construção, que ela veio para o chão, mas você consegue construir ela agora, baseado na experiência que você está tendo, construir ela com alicerces mais fortes, reconstruir ela com alicerces mais fortes. Então você pode ter um grande benefício com essa torre ruindo, tá? Só que costuma ser bem triste, costuma ser bem dramático, as pessoas sofrem normalmente nesse processo, tá? Porque quando sai a torre é mais ou menos esse tipo de coisa que vai acontecer. Pode ser também uma quebra do próprio ego da pessoa, tá? Então pode ser que você precisa renascer de alguma forma, né? Pode ser que o seu ego chegou num ponto que ele não vai mais para frente, né? Então você precisa tratar dele e tentar transformar ele numa coisa boa daqui para frente, por mais doloroso que as experiências atuais sejam, tá? Então você precisa sair dessa situação mais transformado. Às vezes, quando sai, pode indicar também problemas na casa, estruturais mesmo da casa, tá? Então pode ser, por exemplo, que você tenha problemas na rede elétrica da casa, porque tem um raio aqui atingindo a casa. Pode ser que você tenha problemas de energia. Pode ser que você tenha problemas estruturais, comece a aparecer rachaduras na sua casa. Então comece a prestar atenção, porque talvez o problema seja maior do que você esteja pensando quando sai essa carta. Na área da saúde, por exemplo, pode ser a pessoa com problemas de coluna, porque a torre representa a coluna. E é essa coluna quebrando. Então pode ser que você precise de uma cirurgia ou de um tratamento específico. Preste atenção na sua coluna, se você estiver com dores. Procura um médico, faça exames, tenta identificar onde que é o seu problema. Pode significar, por exemplo, uma revelação de algo que você não tinha capacidade de descobrir ou de ter essa revelação de uma outra forma. Vai vir alguma coisa muito drástica e vai trazer uma revelação para você. Então presta atenção. Às vezes uma coisa ruim acontece na vida da gente para abrir os nossos olhos. Você não estava enxergando ou não queria enxergar uma situação e a torre vem e abre seus olhos à força e coloca palitinho aqui no olho para você ser forçado a enxergar aquilo da forma como realmente aquilo é. E assim, eu já misturei todos os resultados aqui, gente. Então tem coisa boa, tem coisa ruim que acontece. Outras coisas boas também que podem aparecer, né, quando vem essa carta, é que ela pode significar uma reconstrução do zero. Significa você dar um passo para trás ou 2 passos para trás para seguir em frente. Você precisa recuar nesse momento. Não é um momento propício para fazer nada, para tomar decisões, para seguir com projetos. Não é o momento. Alguma coisa precisa ruir, alguma coisa precisa ser destruído. E não é na morte, por exemplo, que uma coisa morre. Quando uma coisa morre, a gente simplesmente elimina ela. Agora, quando é destruído, ela não tem chance nenhuma de ser reconstruída, tá? E muda da água para o vinho mesmo. Então, por exemplo, sei lá, você estudou jornalismo sua vida inteira, aí sai uma torre para você na hora de procurar emprego, pode ser que não seja mais na área de jornalismo. Pode ser que as oportunidades sejam oferecidas para você numa outra área totalmente diferente, sei lá, biológicas ou exatas. Então, tenta entender por que essas coisas estão acontecendo, da onde vem tudo isso e para onde para onde esse caminho abriu, né? Por que essa torre ruiu agora, nesse momento? Então é importante você analisar tudo isso. Pode significar também alguma coisa, um choque, mas no sentido não físico da coisa, um choque de realidade, sabe? Assim, pode ser que você perceba a partir desse problema e a hora que sai essa carta, que nada do que você fez deu certo, na verdade. E que esse não é o seu caminho. Né? E essa torre ela vai ser destruída quantas vezes for necessário até que você volte para o seu caminho, para que você consiga seguir aquilo que você realmente veio, né, para essa vida para realizar. Né? Então, é uma carta de bastante reflexão, e reflexão consigo mesmo, para você conseguir entender por que essas coisas estão acontecendo, por que essas coisas estão sendo drásticas, por que chegou nesse ponto.
o que você menosprezou, ou o que você não deu a devida importância, né? Para que chegasse nessa situação, né? Porque você chegou até aqui baseado em vícios, baseado em conforto. Aliás, essa é uma carta que vai te tirar da zona de conforto totalmente. Então você vai ficar bem fora da sua zona de conforto. Então você vai ter que tomar, talvez, atitudes que você nunca pensou que um dia você teria que tomar. Então é uma carta que vai trazer bastante dramaticidade. Eu não vou nem dizer problemas, porque ela não traz o problema, ela só vai escancarar o problema para você e para o mundo todo, e você vai ter que lidar com ele agora na força, né? Porque você não quis lidar ou não soube lidar antes, ficou postergando, alguma coisa assim, e agora todo mundo vai saber e você vai ser obrigado a lidar com a sua dor. Tá? Então, talvez seja um momento legal para você procurar uma terapia também, né? Tentar um acompanhamento de algum especialista, tentar conversar com as pessoas, meditar, para você ter a serenidade necessária, porque esse momento vai ser um momento difícil na sua vida e você precisa sair dele renovado ou renovada. Tá? É uma carta bem problemática, mas você precisa manter o otimismo nesse momento. Tá? A sua vida vai mudar muito, drasticamente, vai ser doloroso, mas passa. Se você conseguir tirar forças para reconstruir essa torre, ela vai ser uma torre muito mais forte. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa carta aqui, mesmo que o significado dela seja meio assustador. Mas espero que vocês tenham gostado, deixa aqui o comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, compartilhe, comente, envie para aquele seu amigo que você acha que vai gostar desse conteúdo e te espero no próximo vídeo. Até mais.